Capricórnio, a mudança que você estava esperando. Capricórnio, se você está lendo isto em 19 de janeiro de 2026, saiba que isso está longe de ser uma coincidência. Preciso da sua atenção total agora, porque um movimento preciso e silencioso ocorreu em sua linha do tempo pessoal. Uma vez iniciada essa transição, os antigos ciclos que você suportou simplesmente não poderão ser revisitados. Os atrasos prolongados que você tolerou, a imensa pressão que você passou a aceitar como normal e a sensação de que seu progresso estava perpetuamente estagnado, tudo isso está chegando ao fim. 19 de janeiro de 2026 não é definido pelo caos ou choques repentinos, é definido por um alinhamento profundo. 5 milagres específicos estão se ativando a seu favor. A maioria os ignorará porque são notavelmente sutis, mas se você tiver a consciência para reconhecê-los, sua vida começará a acelerar rapidamente. Este é o ponto de virada definitivo que recompensa sua perseverança a longo prazo em vez de mera impaciência. O universo terminou de testar sua determinação, agora está começando a responder à sua frequência. Fique comigo até o final desta mensagem, pois o milagre final revela uma direção específica que se torna impossível de ignorar assim que for percebida. Antes de mergulharmos nisso, reserve um breve momento para reivindicar esta energia. Inscreva-se, curta e comente "Estou pronto". Esta mensagem já está trabalhando para o seu bem maior. O primeiro milagre, a dissolução do bloqueio oculto. Capricórnio, esta é talvez a mudança mais significativa que você encontrará, e paradoxalmente, é aquela que você tem menos probabilidade de identificar inicialmente. Este milagre não se anuncia por meio de dramas ou explosões externas. Em vez disso, ele opera abaixo da superfície, mudando as próprias condições da sua vida antes que os resultados se manifestem. Por um longo período, uma força invisível criou atrito em seu caminho. Não foi o suficiente para impedi-lo, completamente, mas foi o suficiente para fazer com que cada passo parecesse uma batalha árdua. Você continuou avançando, mas o esforço exigido era desproporcional. Você pode ter se perguntado por que sua jornada exigia tanta disciplina enquanto outros pareciam deslizar para a frente. Esse bloqueio não parecia um fracasso, parecia a sua resiliência. Você era funcional, responsável e persistente. Mas por baixo dessa máscara de força, havia uma tensão constante e desgastante. Provavelmente você percebeu isso em padrões que se repetiam independentemente dos seus esforços, ou em ciclos financeiros nos quais você conseguia estabilidade, mas nunca uma verdadeira expansão. Essa resistência não era uma falha de caráter, era simplesmente uma questão de tempo. 19 de janeiro de 2026 representa o momento em que o tempo oficialmente muda. Essa não é uma conquista que você precisa forçar através de confrontos ou exaustão. Ela chega por meio de uma liberação natural. O tipo de liberação que acontece quando a pressão simplesmente desaparece sozinha. Você sentirá isso antes mesmo de ver. Tarefas que antes te esgotavam agora exigem metade da energia. Responsabilidades que pareciam pesadas agora parecem totalmente administráveis. Conversas que costumavam travar agora fluem com facilidade. A constante preparação para o próximo obstáculo começa a desaparecer. O universo está removendo atritos desnecessários. Você não precisa mais lutar contra o invisível. Em vez disso, você finalmente está fluindo com a corrente. Isso muda a rapidez com que o mundo responde a você. A intenção agora encontra a cooperação. Emocionalmente, isso traz um alívio que você nem sabia que desejava. Você se sente mais centrado, menos reativo, e antigas frustrações perdem o poder. Isso é alinhamento, e o alinhamento é poderoso porque te apoia em vez de exigir mais de você. O segundo milagre, a conversa alinhada. Suas palavras carregam um peso incomum atualmente. Isso não acontece porque você está se esforçando mais para ser ouvido, mas porque o campo energético ao redor da sua comunicação está mudando. Por volta de 19 de janeiro de 2026, uma conversa específica, ou talvez uma série delas, se tornará crucial.
Isso não acontece por acaso, acontece porque você finalmente está pronto para falar com total clareza, e a outra pessoa finalmente está preparada para ouvir. Este milagre pode parecer comum a princípio. Uma mensagem, uma breve reunião ou uma ligação que você quase ignorou. As pessoas envolvidas podem ser uma figura de autoridade que de repente reconhece seu verdadeiro valor, um contato comercial que agora está aberto a uma ideia que antes rejeitava, um familiar cujo tom finalmente se suaviza, um diálogo interno onde você para de minimizar seu valor e começa a falar com uma confiança sólida. O que torna isso milagroso é o momento. Você diz a verdade e pela primeira vez, ela é recebida sem resistência. Uma porta que parecia trancada a 7 chaves de repente se abre. Não se trata mais de você provar seu valor, você já fez isso o suficiente. Trata-se de ressonância. Preste muita atenção hoje a convites inesperados para conversar. Uma única frase pode reformular toda a sua situação e restaurar o ímpeto onde você estava estagnado há meses. Você sairá se sentindo mais leve porque sua direção foi restaurada. O terceiro milagre: finanças, correção financeira. 19 de janeiro de 2026 não promete necessariamente riquezas instantâneas, mas marca algo muito mais sustentável, uma correção financeira. Este é o momento em que a energia do dinheiro começa a responder ao trabalho de base que você vem construindo há anos. Você foi estratégico, paciente e cauteloso, mesmo quando isso parecia uma desvantagem. O universo tem observado como você lida com atrasos e incertezas e agora, essa energia está se reorganizando a seu favor. As questões financeiras começarão a fazer sentido. Você poderá observar oportunidades inesperadas. Muitas vezes, elas estão ligadas a sementes que você plantou há muito tempo e que finalmente estão germinando. Mudanças na renda, novas funções ou caminhos alternativos que finalmente se tornam lucrativos. Resolução do estresse. Uma dívida ou obrigação encontrando uma solução flexível. Este milagre é sobre estabilidade. Ao contrário da sorte passageira, essa mudança se constrói de forma constante. Você perceberá que está fazendo ajustes mais inteligentes que se acumulam rapidamente, devolvendo a você a sensação de controle. Você poderá até encontrar a confiança necessária para renegociar os termos ou pedir mais, não por desespero, mas sim por absoluta clareza. O dinheiro começa a fluir através da estrutura em vez da corrida. Sua consistência se tornou sua alavanca. O quarto milagre: sabedoria emocional e libertação. Capricórnio, você é famoso por sua disciplina, mas poucos compreendem o peso emocional que você carrega em silêncio. Você processa as coisas internamente e segue em frente, muitas vezes dizendo a si mesmo que lidará com a dor depois. Com o tempo, esse peso se torna tão familiar que você se esquece de que ele existe. 19 de janeiro de 2026 inicia uma profunda mudança emocional, não de drama, mas de profunda compreensão. De repente, você perceberá por que certas coisas doem tanto ou porque permaneceu em situações por tempo demais por um senso de lealdade. Essa percepção não é dolorosa, é libertadora. Com essa clareza vem uma onda de autoperdão. Você para de reviver cenas antigas e de procurar o que poderia ter feito de diferente. À medida que essa energia reprimida é liberada, você notará uma sensação física mais leve no peito ou nos ombros. Coisas que antes te incomodavam não te afetam mais. Um retorno da confiança e da segurança que muda a forma como os outros te tratam. Uma intuição mais aguçada à medida que o ruído emocional finalmente desaparece. Você não é mais definido pelo que suportou, mas pelo que compreendeu e do que se desapegou. Você está aprendendo que responsabilidade não precisa ser sinônimo de autossacrifício. O quinto milagre, o novo sinal de direção. O milagre final não chega com um senso de urgência. Ele não exige que você vire sua vida de cabeça para baixo hoje. Em vez disso, ele acende as luzes. Por muito tempo, você fez o que era prático e esperado. Você não parou de sonhar, mas colocou esses sonhos em uma prateleira com a etiqueta irrealista. 19 de janeiro de 2026 traz um sinal.
Você pode sentir um forte impulso em direção a uma nova ideia ou a um papel diferente. Isso não é um capricho impulsivo. Parece calmo e estranhamente familiar. Para muitos capricornianos, trata-se de uma reconexão com um objetivo de longo prazo que você abandonou por parecer impraticável na época. Agora, porque você mudou, porque sua confiança está consolidada e suas finanças estão se estabilizando, esse caminho finalmente parece viável. Esse milagre se desenrola ao longo de semanas. Não se deve apressá-lo. Hoje é simplesmente o dia em que o sinal se torna visível. Assim que você enxergar essa nova direção, o caminho antigo começará a parecer incompleto. Você notará pequenas confirmações, pensamentos repetidos, coincidências significativas e encorajamento vindo de lugares inesperados. Você está passando da pergunta, o que devo fazer, para o que parece verdadeiro. Considerações finais, o ponto de virada permanente. Capricórnio, ao concluirmos, entenda que o que começa por volta de 19 de janeiro de 2026 não é temporário. É o resultado de tudo que você superou com força silenciosa. Você nunca esteve atrasado, você estava sendo preparado para uma fase que exige exatamente esse nível de estabilidade. A razão pela qual essa mudança parece tão tranquila é que ela está enraizada no alinhamento. O universo está respondendo à pessoa em que você se tornou. Você pode não acordar amanhã em um mundo transformado, mas perceberá o poder sutil de menos resistência. Sua única tarefa agora é manter-se consciente. Não se apresse. Não force as coisas. Confie no que parece estável em vez do que parece urgente. Este capítulo não se constrói sobre o seu esgotamento, ele se constrói sobre o seu equilíbrio. Seu sucesso será como a sua força, silencioso, inegável e constante. As pessoas sentirão sua nova confiança antes mesmo de você dizer uma palavra. Em breve, você olhará para trás e perceberá que esta foi a data exata em que a vida parou de resistir a você. Permaneça presente. Seu ponto de virada não acabou de chegar. Ele já está em movimento.